Fala, galera do canal! Na garupa da CG! Galera, a gente vai fazer esse vídeo aqui, é um vídeo pós-viagem, né? A gente já sentou, fez os cálculos de quanto a gente gastou e explicando já desde o início que essa nossa viagem foi uma viagem de férias. Uma viagem assim para aproveitar mesmo. Eu já sabia que o gasto ia ser um pouquinho mais elevado, porque fazia tempo que eu não tirava umas férias, então a gente foi realmente para aproveitar. Dava para ter sido menos gasto? Dava, bastante. Mas como eu falei, é uma viagem de férias para aproveitar. A gente optou por ficar em alguns lugares um pouco mais sofisticado, comer em algum lugar mais sofisticado, fazer coisas que a gente já não faz no dia a dia. Então a gente foi para realmente aproveitar. E fora os imprevistos também, e aí foi acrescentando um pouquinho mais. Então a gente vai começar falando sobre o que acho que o que vocês querem saber mais, né, que é o gasto de combustível. Galera, a moto, ela é uma 1112, né? Ela é carburada. Então, pelo fato dela ser carburada, ela acaba, como é a palavra? Consumindo mais gasolina. Então, com o tanque eu tava fazendo uma média assim de 330 quilômetros com o tanque de gasolina. Se eu não me engano é 14 litros que é o tanque. Então, a gente abastecia. E como a minha moto ela não tem marcador de combustível, é só no olho. Eu tinha que abrir a tampa do tanque, sacudir para ver se tinha gasolina ainda e ir abastecendo. Então, para não ficar muito assim no prego, no caso da estrada, o que eu fazia? Por mais que ainda tivesse gasolina lá, eu parava no posto, nem que seja R$20 eu colocava. Por mais que não estivesse precisando, eu colocava. Parava em outro posto, eu colocava mais 20, entendeu? E assim ia, mas tinha mesmo vez que eu deixava ir bem lá embaixo o tanque, mas a gente ficou na média assim, de enchendo no valor de R$48, R$50, não ficou tão caro não. Cada posto que nós parávamos, nós anotávamos o valor desde do primeiro abastecimento, que foi em Junco, no Maranhão. Não, o primeiro foi antes da gente ir em casa. Na viagem foi em Junco, no Maranhão. Foi, a gente abasteceu primeiro em casa. Eu abasteci o tanque principal da moto, mais o de 5 litros. O de 5 litros nunca foi preciso usar. Eu vou acabar também optando, acho que por não levar mais em viagem, né? Mas vou deixar ali vazio lá por estética, porque eu acho que fica bonito. Mas bora lá para o que interessa, que é o valor. Quanto ficou o valor da gasolina? O total ficou R$ 1.148,92. É, galera, aproxima bem lá. R$148,92, galera. A gente rodou em média 5.400, 5.500 quilômetros e gastamos essa faixa etária de gasolina aí. Essa faixa etária não, gastamos isso de gasolina. Eu acho que foi uma média assim boa, né, pra gente que rodou 5.400, 5.450 quilômetros em 24 dias. Digamos que foi um gasto bom para uma moto que é carburada, 2011, 2012. Acho que foi legal. E fora que deu para aproveitar bastante. Muita gente perguntava se era realmente uma CG e não acreditava que ela estava rodando tudo aquilo, mas ela aguentou legal. Agora a gente vai falar um pouco sobre os outros gastos. Como eu falei, foi uma viagem de férias, realmente para aproveitar. Dava para ter sido mais em conta, dava para a gente ter acampado bem mais vezes, em bem mais postos de gasolina, mas muitas das vezes a gente optou por ficar em pousada, que era mais barato do que hotel, e em certas cidades a gente optou por ficar realmente em hotel. Mas acho que em hotel mesmo foi só em um, não foi? Que foi em Pipa. Foi, o de Pipa. Foi em Pipa, a gente estava em Pipa, vai saber quando vai voltar lá de novo. E um hotelzinho, mas tava mais pra uma pousada em São Miguel dos Milagres, porque nós não achamos mesmo outra pousadinha ou um camping por lá, então a gente precisou ficar, como eu falei, alguns imprevistos. Essa edição do Miguel dos Milagres foi cara a diária, 200 e alguma coisa, se eu não me engano. E como eu falei, a gente ficou em um hotel que foi em Pipa, a gente ficou na beira-mar. Vou postar uma foto dele aí pra vocês. Esse hotel aí que vocês estão vendo, o Pipa Base. Ele não foi caro, me surpreendi, não foi tão caro. Deixa eu tentar ver aqui no Airbnb quanto foi a diária dele. Sei que
ele estava mais em conta do que as pousadas que nós estávamos procurando em São Luís do Maranhão, quando nós fomos nos Lençóis Maranhenses. A diferença, assim, era bem grande. Foi importante. Ó, a gente ficou lá uma diária, não foi? Foi R$ 221,03, mas também foi um hotel bom, à beira-mar. Com piscina. Café da manhã. Tudo incluso. Deixa eu mostrar aqui umas fotos, não sei se vai dar pra ver. Mas é essas que vocês viram aí, ó. A gente pagou aí, acho que foi um dos mais caros que a gente ficou. A gente ficou também num hostel em João Pessoa, na Paraíba. Um hostel muito bacana, que a dona Marluce lá nos recebeu. Muito legal. Muito organizado, com piscina e próximo da praia, da orla. E nós fizemos tudo assim... andando. Nem precisou... Em João Pessoa a gente não usou a moto pra nada. No lugar que a gente ficou era tudo perto de tudo. Só pra visitar o centro histórico. Mas fora o resto, pra comer, passear e a orla, a praia, foi tudo a pé, bem pertinho, bem legal. Isso. E... outro lugar que a gente ficou? Em São Luís do Maranhão, a gente também optou por ficar no hostel. Porque era mais próximo do centro. Nosso apoio que tinha lá era um pouquinho mais longe. A gente queria algo assim próximo do centro pra gente não ficar andando muito, porque realmente tava muito sol. E essa mudança de clima a gente acabou adoecendo, gripando. Tava inviável ficar muito tempo assim. Nós tivemos essa experiência, acho que foi em Fortaleza, que era também um pouquinho mais distante, mas deu pra gente aproveitar também. Olha lá, o hostel que a gente ficou em São Luís custou... Foi 2 diárias lá, não foi? Foi. Olha, 2 diárias, R$ 157. Também foi um hostel muito bacana. Com ar-condicionado e tinha direito a café da manhã lá, do jeitinho deles, Wi-Fi e muito bacana. Chamado Colibri lá. O outro lugar que a gente ficou, eu tô vendo tudinho aqui, galera, tudo que eu achei foi por esse aplicativo aqui, ó. O Airbnb, Airbnb, não sei, do jeito que vocês preferirem pronunciar. Foi tudo por ele, porque esse aqui é um aplicativo bem barateiro mesmo. Vai peneirando mesmo os valores e a gente acaba encontrando algo bem em conta e bem legal também. Vale a pena. Porto de Galinhas a gente ficou também, não foi em algum lugar? Ficamos naquele... Era um flatzinho, um hostel, eu não sei, era uma... Porto de Galinhas... Naquele que era um corredorzinho assim, que eu coloquei a moto devagar. Ah, verdade. Era um hostelzinho. Um hostel lá, um quarto. Tinha vários quartos um do lado do outro. Podia usar a cozinha, lavar roupa também. E era bem organizadinho. E lá a gente ficou um dia, não foi? Foi. Uma diária lá foi R$ 117. Porque também era em Porto de Galinhas, né? Bem próximo do centro mesmo de Porto, perto de tudo. Mas eu achei bom porque lá... dava para 3 pessoas, 4 no caso, era uma cama de casal, 2 de solteiro, tinha a cozinha, uma sala, um banheiro e o quarto. Então dava para mais pessoas irem dividir o valor e ficava bem legal. Ó, o nome lá é Areias do Mar, Flats Areias do Mar, vou mostrar aqui para vocês. Já que eu tenho que jogar assim. Aí que a gente ficou. E o resto a gente foi ficando em pousada. Pousada baratinha, assim, na beira da estrada. Negócio de diária de R$80, R$70. A gente ainda levou um golpe lá em Maceió. Eu ia perguntar se a gente ia falar sobre isso, porque dá raiva até agora. Foi pelo aplicativo também? Não foi pelo Airbnb, foi pelo book.com. Fui fazer uma reserva e chegando lá, a moça falou que não estava feita. E acabei que eu fiz o pagamento à vista lá. Só que ainda não tinha debitado do meu cartão, porque eu só ia fazer o pagamento lá. E beleza, a gente fez. Chegando lá, a gente foi entrar, parecia um cativeiro. E não tinha como ficar lá, nem o vaso tinha assento, tinha mais teia de aranha que não sei o que, parecia que não ficava lá gente há muito tempo, tava horrível. E acabou que a mulher não quis estornar o dinheiro, né, e acabou que a gente... Passou direto por Maceió. Na verdade, não foi nem ela tentou entrar em contato com o dono e ele se negava a ressarcir o valor. E aí a gente estava muito cansado e preferiu seguir viagem. A gente passou direto de Maceió, por isso que a gente não aproveitou nada em Maceió, porque eu fiquei muito pé da vida. E a gente seguiu direto para Milagres. E chegando lá também, outro lugar careiro. E a pousada lá que a gente achou, não era nem uma pousada, era um hotelzinho, como a Carol falou, 200 e alguma coisa a diária. Mas, assim, fechando o total de gastos, assim, ficou na média de quanto?
Entre 5 a 6 mil, por aí. Já contabilizando com a gasolina. A viagem toda, 24 dias de viagem. A gente comeu em locais assim um pouco mais sofisticados, comida boas. Aproveitou, foi em passeios que geralmente Verdade. nós não iríamos. E então deu para aproveitar e valeu muito a pena o gasto também. Como ele falou, foi um passeio mesmo de férias. Fizemos o passeio de quadriciclo. Foi. Das piscinas naturais. As piscinas naturais lá em João Pessoa. Foi. Fomos em Lençóis Maranhenses. Foi. Então foi uma férias mesmo e eu já estava indo sabendo que o gasto ia ser um pouquinho mais elevado. E fora nos lugares dos centros históricos que tinha que pagar a entrada de R$ 15 às vezes, 5, mas ia de pouquinho em pouquinho também foi. E como o nosso objetivo da viagem foi praias, a gente foi assim pro Nordeste com foco nas praias, então o gasto já era esse. Teve algumas praias que a gente optou por almoçar em um restaurante assim um pouco mais elevado, para comer bem, né? Vai saber quando a gente vai comer de novo. Então a gente aproveitou para aproveitar, para gastar um pouquinho mais. Dava para ter sido bem menos. Quando deu para economizar, a gente economizava. Por exemplo, na estrada a gente comia coxinha salgada, essas besteiras. Porque nós já sabíamos, tipo assim, nós estávamos passando por um lugar que nós não iríamos ficar muito tempo e que não tinha praia. A gente economizava o máximo para no próximo lugar que a gente ia fazer algum vídeo e tudo mais, a gente gastar do jeito que a gente merecia. Em Fortaleza lá também a gente aproveitou, comprou roupa, que lá é bem barato. Bem barato mesmo. E a gente tá planejando a nossa próxima viagem, que eu acho que não vai ser para lugar assim de praia e vai ser bem mais econômica, pelo fato de ser assim uma viagem apenas de passagem. Por exemplo, chegou num estado, dorme, vai pro outro. A gente não vai parar para conhecer em si o estado, os lugares. Turistar, não vai. Vai ser só para chegar no estado, chegou no outro dia, vai pro outro. Chegou no outro dia, vai pro outro. Se der pra gente dar uma voltinha, a gente anda, mas o objetivo vai ser tentar economizar. Diferente dessa que foi 100% férias, a outra vai ser mais uma viagem mesmo pra gente conhecendo, viajando. Fala pra eles mais ou menos assim, o quanto você teve que se organizar, a gente teve que se organizar pra poder ter o dinheiro pra essa viagem. Foi, eu já vinha... Essa viagem era pra ter acontecido em 2020, mas teve o lockdown, não foi? Aí eu pulei pra 2021, novamente lockdown. Lá no meu trabalho deram férias antecipadas nesses 2 anos. E foi que sobrou agora para 2022. Mas o roteiro todo eu já vinha planejando há bastante tempo. Eu sentava ali no computador, ficava até tarde, traçando as rotas lá no Google Maps, quais estados a gente ia passar, onde ia ficar mais tempo, menos tempo. E isso foi, assim, perfeito, porque se nós não tivéssemos nos organizado, a gente não ia ver tantos lugares, não ia conhecer, ia só passar de relance. Então é muito bom ter essa pesquisa que ele fez. E também a ideia que ele teve de ir por baixo primeiro pra gente voltar pelo litoral e não ficar tão cansativo também. Se você é daqui do Pará e quer tentar fazer esse trajeto, eu recomendo vocês começarem por Salvador e ir subindo todo o litoral até São Luís. De São Luís pra cá é jogo rápido, a gente fez acho que em 10 horas de viagem direto. 11 horas isso. Então, finalizando aqui, o gasto total ficou entre 5 mil, 5.500, no máximo 6 mil reais. Mas o nosso gasto mesmo total ficou em 5.800 e quê? 78, por aí mais ou menos. Foi. Então ficou nessa base. Mas dava para fazer bem menos, dava para fazer pelos 3, 4 mil. Bacana. Então é só se planejar, se você tá querendo viajar aí também, recomendo. E procurar bastante lugares, porque como eles têm, as maioria dos lugares de turismo, eles colocam de forma estratégica, né, os restaurantes e as coisas. Então, se a gente fosse parar no primeiro restaurante que a gente estava vendo, ou no primeiro hotel, a gente ia gastar muito mais. Então a gente procurou, pesquisou, conversou com as pessoas locais também. E aí deu pra gente ver. E a gente também foi fora de época, né? A gente foi em agosto. Se fosse ido na época de verão, assim, verão não, de férias, porque lá seria mais caro. Nós descobrimos o porquê estava tão frio agora que a gente foi. Como é que eu posso falar? Não é comum, é incomum, não é ficar assim. Foi uma frente fria que passou e a gente pegou justamente o mês que estava acontecendo isso, porque não é comum lá esse frio todo, assim, durante essa temporada. Como eles falaram, é tipo o inverno lá, mas não chega a ser tão frio como estava quando nós fomos. Então é isso, galera.
esse foi o nosso recado para vocês aí, falando sobre os nossos gastos, um pouquinho de como foi a viagem, do que a gente fez, onde a gente ficou. Mas para mim o melhor hotel foi do posto de gasolina, bem bacana. Qual foi esse? O do posto de gasolina, tá, a gente acampou. De 1 bilhão, trilhões de estrelas, todas as estrelas. Beleza, galera? Deixa o like. Se inscreva no canal e se você tiver alguma dúvida ou quiser saber mais alguma coisa sobre a viagem, deixa aqui nos comentários. Ou manda um direct lá no nosso Instagram também, na Garupa da CG. Isso aí. Valeu, Tchau, tchau. falou.